Tudo que eu tenho no capô de pneu, sem pestanejar. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E esse episódio é um episódio do quadro Conta Mais, que é o nosso quadro de entrevistas, que costuma ser mais longo. E hoje o nosso convidado é o ilustríssimo Mestrando Sidor. Boa tarde, Mestrando Sidor. Boa tarde, Pipoca. Como é que tá? Como é que nós Tudo vamos? bem, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, né? Vamos que vamos, né? Vamos. Mestrando, vamos começar com o seu nome completo. Francisco Cleiton Dias da Silva. Seu apelido? Na capoeira e na vida pessoal também, né? A vida particular, me chamo de Sidor. Idade? Atualmente, claro, né? E ano que vem eu vou fazer outro ano, então aí tá com 43 anos de idade. A data de nascimento? 20/11/1981. O senhor é natural de? Uruburetama. Sua religião? A gente costuma falar que eu sou católico não praticante. Eu gosto de dizer que eu nem entendo o que é isso ainda, mas a minha família sempre tem essa resposta. Então eu também falo a mesma resposta, sou católico não praticante. Uhum. E sobre a sua família? Família grande, A pequena? minha família somos eu e mais 2 irmãos. Na realidade a gente só tem a nossa família pequena, né? Uhum. Sempre fomos criados com minha mãe. Minha mãe sempre criou a gente, que é ela, o meu irmão mais novo e meu irmão mais velho. No caso eu sou o do meio. Somos em 4 pessoas só. Uhum. Aí eu tenho a minha família que eu construí, né? Que é a minha mulher e o meu filho. No caso, essas são também 3. Eu, a minha mulher e o meu filho. Uhum. Qual é o nome da sua mãe? Maria da Conceição Dias da Silva. E o nome dos seus irmãos? O mais velho é Francisco Gleidson Dias da Silva e o mais novo é Francisco Clay Dias da Silva, que é quase o meu nome também. O senhor nasceu onde mesmo? Uruburetama. Uruburetama. Até a serra, né? Lá de Isso. Uruburetama. Mas eu não conheço, eu só nasci. Eu nasci lá e minha mãe já foi em outra cidade, né? Uhum. Aí a gente, depois que eu nasci, eu acho que questão de 5, 6 meses, porque eu já falei isso pra você fora da entrevista, que a gente é circense, a gente meio que não ficava muito tempo nas cidades, porque tinha que estar viajando, armando circo, desarmando, então eu só nasci lá. A minha mãe falou na época que já estava na época da gente sair de Uruburetama. Eu nasci e daí elas foram para Redenção com o circo, né? E a maior parte da minha vida eu fui criado em Barra Nova. É um municípiozinho que tem de Redenção ali também, Redenção, Baturité, por ali. Então minha vida toda foi criada ali mesmo. Como eu te falei, nasci, com 6 meses a gente saiu de Uruburetama e já foi para Redenção, lá em Barra Nova, e lá eu fui criado. Até os 16 a 15 anos de idade. Interessante. Qual era o nome do circo, você lembra? Pipoca eu não lembro, porque eu era muito novo, entendeu? Uhum. Eu aqui e acolá me vem à mente algum nome de algum circo, mas eu não lembro se era o do meu pai, entendeu? Entendi. E às vezes que eu tive com ele, eu não tive essa oportunidade de perguntar, ou pelo menos eu não me lembrei de perguntar isso. Uhum. Mas aí não tem como eu te responder. Você viveu com eles durante quanto tempo? Também não consigo te dizer porque eu era muito novo, entendeu? Deixa eu dizer só um pouquinho do que aconteceu. Eu nasci, a minha mãe foi para Redenção, aí aconteceu do meu pai pegar eu e o meu irmão mais velho e roubar da minha mãe. Eu só sei que a minha mãe encontrou a gente lá pela Barra do Ceará e foi lá também, escondida, e roubou a gente de volta. Mas aí eu não sei te dizer também essa resposta aí, certeiramente, né? Uhum. E depois disso, vocês foram viver aonde? A gente veio pra Barra Nova, aí a minha mãe encontrou o meu padrasto, que se chama Geraldo, né? Aí ela ficou com ele, a gente viveram lá um tempão. Aí depois o meu padrasto veio pra Ceasa, conheceu um senhor lá que tinha uma aquisição boa em relação a dinheiro. E ele ofereceu que o meu padrasto fosse caseiro do sítio dele, aqui no Genipapeiro, perto do Acaracuzinho, entre o Acaracuzinho e o Novo Maracanaú. Aí nesse tempo a gente se mudou pra cá, que foi aonde eu cheguei aqui nessa época com 14, 16 anos. Ou seja, eu vivi na Barra Nova quando eu nasci de Uruburetama, eu fui para Barra Nova. A gente ficou lá até os 14 anos. Aí minha mãe veio para cá com a gente. Aí o resto do meu crescimento foi aqui no Genipapeiro. E a sua criação? Você foi criado mais solto? Você vivia mais dentro de casa?
Pipoca, se eu disser pra você que a minha mãe queria nos criar na rédea, como chama no interior, mas não tinha como, porque a gente é criança, a gente fugia. Eu me lembro que às vezes eu tava jogando, a minha mãe ia me buscar pra gente, mandava vir pra casa pra almoçar ou merendar alguma coisa. No meio do caminho eu me escondia nos matos, ela passava e eu voltava pra jogar bola. Aí sempre à tarde a gente levava uma peia, uma pisa, porque a gente desobedecia. Mas ela tentou criar a gente na rédea, né? Porque na época era o que ela achava certo. Mas a gente é criança, ficava fugindo, se escondendo e nunca conseguiu criar a gente na rédea porque a gente fugia mesmo. Mas então eu posso dizer que eu fui criado solto. Eu fugia e fazia minhas brincadeiras lá. Sobre os seus estudos? Estudos, eu não consegui terminar por conta de que eu tinha que trabalhar, né? Lá no interior a gente vivia da cultura, tinha que plantar para comer. Se a gente não plantasse, a gente não comia, não tinha como se vestir, não tinha como fazer nada. Então meus estudos eu não pude terminar por conta disso. A gente veio para cá, eu estudei no Tancredo Neves, estudei no Crescenço, no Novo Maracanaú. Eu terminei o ensino fundamental, aí quando estava começando o médio eu tive que parar por conta de trabalhar. Porque quando a gente veio para cá, quem sustentava a gente era nosso padrasto. Só que o meu irmão mais velho chegou na idade já de trabalhar. Ele teve que parar de estudar também para começar a sustentar a gente. E quando eu cheguei na idade de trabalhar também, já tive que ir para ajudar meu irmão e meu padrasto para não ficar só em cima das costas deles o peso da criação da gente. Aí eu não terminei por conta disso, mas eu pretendo um dia ainda concluir meus estudos, se Deus quiser. Deixa eu ver. Tem alguma memória marcante da sua infância que o senhor queira compartilhar? Tem um monte. Uma que me marca muito foi uma vez que a minha mãe, eu pedi para ir pro rio, né? O rio tava cheio, que eles enchem, a gente fica descendo, fica nadando, e ela disse, não vai não. Aí eu fui escondido. Aí como eu falei, sempre a gente... E quando eu cheguei lá no rio, meus amigos tudo pulando de uma árvore lá, e eu fui pular do outro lado do rio. Quando eu pulei, bateu em cima de uma pedra que isso aqui ficou pendurado. Aí eu cheguei em casa assim, chorando, a minha mãe me deu, foi uma peia grande, com palito de coqueiro. Você nem imagina a dor que eu senti. Então, foi a única vez que ela me bateu com palito de coqueiro, porque ela também viu que foi muito ofensiva a peia. E a partir daí, sempre eu me lembrava. Quando ela me bateu, teve vezes eu dizia assim, é com palito de coqueiro? Eu perguntar se era. Porque ela dizia, não, eu vinha, parecia que eu vinha era feliz em apanhar se não fosse com palito de coqueiro. Então, assim, essa é uma das que me marca bastante, entendeu? Que ela sempre dizia, a gente não deve ir nunca contra a sua mãe. E a gente sempre ia, porque a gente era criança, queria brincar. E uma dessas aconteceu isso. E teve várias outras, se eu for dizer aqui, muitas mesmo. Como é que foi a sua adolescência? Mesma coisa, foi só brincadeira. Eu brincava demais. Pra mim, eu acho até que não tem nem pontos negativos, porque sempre que teve um ponto negativo, antes do ponto negativo teve uma coisa boa. Tipo desse mergulho que eu dei. O ponto negativo é ter levado uma pizza da minha mãe, mas o ponto positivo é que eu fui brincar com meus amigos. Então a minha adolescência foi só brincadeira. Brincava de arraia, a gente chama de arraia, hoje chama de soltar pipa. A gente brincava de peão, a gente brincava de amarelinha, a gente brincava de esconde-esconde, passar o anel. Foi a minha vida toda, foi brincando. Toda vez que a gente saía do colégio, brincadeira o dia todinho e pé da mãe de tarde. O que o senhor diria que mudou, assim, da sua adolescência? Da minha adolescência pra cá, a minha fase adulta, o que mais mudou foi a responsabilidade, né? Porque a gente tem que criar, né? E eu tive que criar a responsabilidade. Eu comecei a trabalhar cedo, mas eu trabalhava tipo forçado a trabalhar. Eu não tinha responsabilidade em fazer aquilo. Tipo, eu ia trabalhar com raiva, porque eu era forçado aí, porque eu tinha que trabalhar para sustentar meu irmão mais novo. E o resto da família, né? Eu ia, por conta de ser forçado aí. Mas agora não, agora depois que eu já sou adulto, que eu já saiu essa parte que eu era forçado a fazer aquilo e agora eu faço o que eu quiser, a responsabilidade que eu tenho, que eu vejo, que eu já tinha. Só que na época que eu era mais novo, eu tinha responsabilidade por conta de eu ser forçado. Agora não.
Agora eu tenho responsabilidade porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Então a maior parte é essa, que mudou para mim, é ter responsabilidade. É tanto que agora tenho um filho, tenho uma mulher, tenho uma casa, tenho uma academia, tenho responsabilidade com os meus alunos de capoeira, tenho responsabilidade com meus alunos que treinam MMA, tenho minha moto, tenho responsabilidade de manter ela boa para mim estar trabalhando. Então, para mim, o foco maior que mudou foi isso, né? E o aprendizado da vida, né? Tipo, algumas coisas que aconteceram comigo quando era criança que eu não quero passar para o meu filho, porque eu acho, na minha opinião, que é ruim. Então já não vou passar. E algumas coisas mais. Como é que o senhor descreveria a sua jornada? Escreveria que interessante e boa, né? Boa, minha jornada ela foi complicada, mas foi uma espécie de complicação que sempre no final trouxe vários tipos de aprendizado, né? Inclusive um que eu acabei de dizer, que quando a gente vai contra a autoridade da sua mãe acontece uma coisa errada, né? Logicamente, então é um aprendizado para que eu não faça isso futuramente, nem que eu faça isso com meu filho. Então a minha trajetória sobre isso eu acho que foi, posso até dizer assim, normal, né? Uma trajetória de qualquer pessoa normal na vida. Altos e baixos, às vezes você caía, às vezes você se levantava, às vezes caía e não levantava, chorava, ria. Então eu creio que foi uma coisa normal, mas muito aprendizado. O que eu tenho a dizer nessa trajetória toda é que eu tive muito aprendizado com isso. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para o seu eu adolescente, o que o senhor deixaria para ele? Isso é legal. Como eu vou te falar, se fosse deixar mensagens, tinha várias, mas eu vou focar numa só aqui, que seria não se acompanhar com pessoas erradas. Porque não teve nenhuma pergunta relacionada a isso, mas teve uma época da minha vida que eu me juntei a pessoas erradas. Entendeu? E foi, se fosse dizer assim, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Se eu fosse ter que responder isso, fosse obrigado, eu responderia que essa parte seria onde eu me arrependeria. Mas tudo que eu fiz, eu não me arrependi de nada. Eu estou dizendo, se fosse ter que ter uma resposta, eu diria essa parte. Porque tudo que eu vivi, apesar de ser algo negativo, sempre eu aprendi alguma coisa. Ou você, como tem um ditado que eu falo, ou você ganha, ou você aprende. Você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, nessa situação, eu não ganhei nada, mas aprendi que se eu me juntar com pessoas erradas, de índole mal, mesmo que eu não faça, eu vou pegar o nome que eu estava fazendo, que foi o que aconteceu nessa parte que eu estou te falando. Então, eu falaria pro meu eu para não se junta com pessoas erradas, que daí tu não vai pegar a fama que eles têm. Sobre a sua profissão. A profissão agora, eu já trabalhei, minha vida todinha eu trabalhei de polivalente, né, como eu te falei. Eu vim embora pro Genipapeiro, eu não comecei a trabalhar lá. Quando eu morava no interior, a gente já fazia algumas coisas. Como eu te falei, lá na Barra Nova, meu padrasto, a gente tinha um roçado, tinha que fazer o roçado, tem todo um trâmite para fazer o roçado. A gente tinha que plantar o arroz, tinha que colher o arroz, tinha que tirar a casca do arroz, tinha que cozinhar arroz para comer. E naquela época, se você quisesse, tipo, você plantava arroz, mas você queria 1 quilo de feijão e você não tinha, você levava 1 quilo de arroz para um mercado lá onde você morava e trocava por 1 quilo de feijão. A gente fazia a troca, que é quase a venda, né? Então assim, eu comecei, sempre trabalhei nessa época e quando cheguei, só continuei o trabalho. Eu fugi um pouquinho da pergunta, dá para eu repetir? Sobre a sua profissão. Isso, aí eu trabalhei de, como é que fala? Hoje em dia fala de servente, né? A gente chamava de polivalente, que você faz tudo. Faz tudo. E eu faço tudo. Eu só não faço coisas erradas, mas eu faço tudo. Trabalhei numa empresa que a gente mexia com ferro, soldava, eu cheguei a soldar também. Mas nunca fui, não tive a profissão de soldador, eu era polivalente. Tinha um soldador, eu era auxiliar dele e fazia o que ele fazia, que eu sou bem curioso. Eu passar uma semana olhando você fazendo aquilo, eu já tento fazer também, né?
E hoje eu trabalho como cobrador, né? Tudo, tipo, vou dar um exemplo aqui, como é que a gente cobra. A gente tem uma empresa que vende uma peça de motor, você vai lá cobrar o dinheiro da peça do motor, ou você leva o motor. Tem uma empresa que vende, eu faço tudo, como eu falei, eu sou polivalente. Sobre a capoeira, como foi que começou? Pipoca, eu particularmente não gostava de capoeira, eu odiava. Pra mim, eu tinha a opinião que várias pessoas têm quando eu comecei, que era coisa pra vagabundo, coisa de quem não queria nada na vida. Eu comecei por conta de um amigo meu que me apresentou a capoeira, que é o Jucá. Hoje ele é aluno do mestre Miquimba, acho que ele é graduado. Ele ainda mora no Genipapeiro. Foi lá que eu conheci ele, jogando bola. Eu comecei a treinar Kung Fu, ele me apresentou a capoeira. Me levou lá no mestre Miquimba na época. E aí eu comecei a treinar. Certo? Antes eu tinha pegado uma aula assim, mais ou menos, só para ver o que era capoeira. O cara não deu nem atenção nem nada, não sabia gingar. Fiquei olhando, fiquei brincando de capoeira, mas não sabia o que queria. Aí o Jucá foi lá e me apresentou realmente a capoeira, como é que era. Aí eu passei a treinar com o mestre Miquimba, que na época era azul e vermelha do Capoeira Brasil. Chamado de... Era aluno ainda, aluno Miquimba, chamava de aluno. Que a partir da azul e vermelha que virava monitor, que era onde ele ia ter o título de monitor. Mas eu comecei a treinar mesmo com o mestre Miquimba com azul e vermelha, intermédio do Jucá. Entendi. E depois disso? Aí depois daí a gente começou a treinar, né, claro. Depois eu conheci o mestre Zé Buscapé, né. Depois eu conheci o Ricardo, que mora no Piratininga também, que dá aula de capoeira. Aí treinei com o mestre, até a minha graduação amarela e branca, no Capoeira Brasil. Peguei pelo mestre Rato, que hoje é o fundador do Água de Bebê, que era na época professor do aluno Miquimba. Aí a gente teve, exatamente por não querer estudar, porque não poder estudar, que eu já estava começando a treinar e não ia estudar, já estava começando a misturar, o mestre resolveu me expulsar do grupo Capoeira Brasil. Aí com 2 dias, um amigo meu lá do Maracanãzinho me chamou para treinar com ele com 2 dias, não deu nem o descanso do expulso, né? Já me chamou com 2 dias, então eu não parei capoeira. 2 dias foi só o tempo de um treino. Aí já fui lá pro Bacu, me afiliei a ele, passei eu acho que 2 anos, eu fui 2 anos e meio, se eu tiver enganado pode ter sido uns 3 anos. Aí o Jucá de novo entrou na minha vida, falou que o Miquimba na época já era graduado já, queria falar comigo sobre uma possível volta. Só que o Jucá tinha falado, eu não sei se ele falou, mas quando eu cheguei no mestre Miquimba, o mestre Miquimba falou assim: Sidão, tu queria falar comigo? Eu disse: não, mestre, sempre chamei ele de mestre. O Jucá que disse que o senhor queria falar comigo. Aí eu entendi que o Jucá falou pro Miquimba que eu queria falar com ele, e falou pro Miquimba que ele queria falar comigo. Tipo, inverteu. E nenhum dos dois, ele pensou que eu queria e eu pensava que ele queria falar comigo. E chegou lá, ninguém queria falar com ninguém. Só que já estávamos lá e ele já entrou. Não, mas se tu quiser voltar de novo e tal, agora eu te dou uma graduaçãozinha melhor, que seria azul e vermelha, porque eu já estava 3 anos lá com o Bacu, tinha pegado a 5ª corda. Eu, beleza, voltamos. Aí falei com o Bacu, saí do grupo dele e voltei pro mestre Miquimba. O mestre Miquimba era de que grupo? Capoeira Brasil. Capoeira Brasil. Ele não era mestre nessa época. Nessa época que eu voltei, ele estava de corda verde. É porque sempre eu chamei ele de mestre, pelo respeito que eu tenho por ele. Mas ele era corda verde, graduado Miquimba na época. Aí falei com o Bacu, voltei. Aí treinando, já foi marcar um evento dele que eu iria pegar azul e vermelha. Na época, quem pegasse azul e vermelho no Capoeira Brasil era considerado bambamã. Para pegar essa graduação tinha que brigar, tinha que bater. E tinha uma regra no grupo, né? Pelo menos no nosso, que a corda antes sempre tinha que caçar a corda da frente. Um azul e laranja tinha que caçar o azul, que era como se fosse ele tomar a corda do cara. E o azul pegar o verde pegar o roxo marrom, e como se fosse tomar uma corda, tá? Como se tu bater nele, tu toma a corda dele. Era mais ou menos isso que era o pensamento das pessoas. Não aconteceria isso, não tomava. Mas era tipo dizer assim, ó, sou verde, bati no roxo. É como se eu merecesse a roxa e ele não, tá? Aí voltei, quando já estava marcado o evento para eu pegar azul e laranja. Aí o mestre Zebirinha teve uns problemas com o mestre Paulão, não sei se foi com o mestre Paulão, mas com a diretoria do Capoeira Brasil. E saiu, tivemos que fundar o Legião, né, no caso. Desculpa, antes do mestre Zebirinha ter essa briga, o mestre Miquimba era aluno do mestre Rato.
por algumas coisas que até hoje eu não sei, ele nunca contou, ele saiu da direção do mestre Rato e foi para a direção do mestre Zebrinha. Aí que foi marcado o evento e tudo, aí quando eu ia pegar Azul e Vermelho no Capoeira Brasil, foi anunciado que ia virar o grupo, ia virar a Legião. E quem quisesse seguir o mestre Zebrinha fosse, quem não fosse, quem não quisesse não seguiria. E todo mundo seguiu. Aí o primeiro evento do Legião na época foi do mestre Miquimba, que foi onde eu peguei, em vez de azul e vermelho, ficou azul e laranja. Que na Legião não tinha azul e vermelho, era azul e laranja. Aí daí a gente vê essa história. Aí foi para azul e laranja, fui para azul e verde, fui para roxo e marrom, fui para contramestre com o mestre Miquimba. Aí também tive uma desavença entre eu e ele, que coisas da vida da capoeira. Eu tive que me afiliar ao mestre Zebrinha, onde eu peguei contramestre, peguei mestrando com o mestre Zebrinha. E de novo tivemos esse passe, eu tive que sair da Legião, né? Aí eu tive que procurar alguém e eu encontrei o mestre Ney. E nós estamos com o mestre Ney aí já faz 5 a 6 anos, se eu não me engano. Estamos aí com ele. Então vamos só fazer as contas. Quantos grupos foram? A gente começou no Capoeira Brasil. Capoeira Brasil. Do Capoeira Brasil transformou, né? A gente virou, no caso eu não saí do Capoeira Brasil, a gente virou Legião. Entendi. Aí daí da Legião eu saí pro grupo do Bacu, que na época chamava Irmãos Unidos, o nome do grupo do mestre Bacu, Irmãos Unidos. E a gente depois voltou pra Legião, né? Aí a gente veio pro Camagula. No caso são 3 grupos. 3, né? Sim. Qual a origem do seu apelido? Não sei te dizer a origem, eu só perguntei uma vez pro meu pai, ele disse que ele estava jogando sinuca e ele se suicidou jogando sinuca, que é quando você bota a carambola, que é aquela bolazinha que bate nas outras, quando você joga ela e ela cai no buraco, você é como fala que você se suicidou. Meu pai falou que eu fiquei com raiva e comecei a chorar nessa época aí, e a galera começou a falar se dou e eu chorando. Aí isso que ele me falou, eu não tenho realmente a veracidade disso. Falar se suicidou, né? Aí eu ficava chorando. Aí para não ficar se suicidou, botaram se dou. Aí eu ficava chorando por conta disso, e dizem que o apelido só pega quando você não gosta. E até hoje me chamam de se dou. O que a capoeira te trouxe? Tudo que eu tenho foi a capoeira que me deu. Sem pestanejar. Mulher, porque eu conheci ela na capoeira, então foi a capoeira que me deu. Foi, conheci ela no meio da capoeira. Ela foi fazer uma viagem, a gente foi para um aulão lá na FIC, faculdade, e ela conheceu o Foca, que é meu aluno, e deu uma carona para os alunos do Foca. Aí ela estava lá só, sentada na arquibancada, eu ia lá, dava uma treinada e voltava e ficava conversando. Então foi a capoeira que me deu ela, né? Então assim, a capoeira me deu uma casa, porque foi quando eu conheci ela, que ela pegou no meu calo e vamos construir alguma coisa, porque até então não tinha nada, mas eu tinha meus motivos para não ter. Então quando eu conheci ela, vamos fazer, aí a gente fez uma casa, fez uma academia, a gente tem um filho, que se eu não tivesse conhecido ela na capoeira eu não tinha um filho, porque eu tinha outras pretensões, né? Se você perguntar eu digo, se não perguntar. Então assim, a capoeira me dá todo dia amigos, entendeu? Me dá amigos, e saúde, né? Tudo que eu tenho foi a capoeira que me deu. Até as pessoas que não gostam de mim, é a capoeira que me dá. Porque tem pessoas que a gente briga e fica com raiva. Tem pessoas que a gente briga na capoeira e fica amigo. Entendeu? Então tudo que eu tenho relacionado a tudo foi a capoeira que me deu. E quais eram as suas pretensões? Assim, eu não pretendia ter família. Não pretendia ter casa, não pretendia ter filho, não pretendia ter nada. A minha pretensão era viver e morrer só. Não ter nada, não ter tipo um legado. Eu não queria ter legado de nada. E hoje eu tenho. Entendeu? Eu queria só viver mesmo. Tô trabalhando para gastar e continuar trabalhando e vivendo, e gastando e fazendo o que eu quiser. Quando eu conheci a Nádia, que ela pegou no meu calo, vamos construir isso. Aí eu, bora. Aí compramos um terreno do nada. Do nada compramos um terreno. Bora fazer. Bora. Comecei a levantar uma parede, outra, pagando pessoa que não. Uma academia. Aí tivemos uns sufocos, claro, né? Que ninguém nunca faz coisas sem sufoco. Aí, mas mesmo em cima do sufoco, não pensando que não, uma casa em cima da academia. Aí que não penso que não, grávida. Penso que não, eu compro uma moto, meu filho nasce. Aí eu tô com 2 motos e ela tem um carro. Entendeu? Ela tava com Celta, trocou o Celta por Siena e agora tá com HB20. Entendeu? Então tudo, pelo menos da minha parte. E ela, não sei se ela vai dizer, mas da minha parte tudo foi a capoeira que me deu, porque tudo tá relacionado.
Entendeu? Tá aí, estamos fazendo entrevista hoje, mas você é minha aluna de capoeira. Tá entendendo? Então é a capoeira que está proporcionando isso. E fora as viagens que eu já fiz, né? As oportunidades que eu tive de morar fora que eu não fui. E as viagens, eu conheço vários estados, várias cidades, por conta da capoeira. Quantos anos ao todo de capoeira? Eu comecei em 1997, mas deixa eu te explicar. Eu comecei em 1996. Acho que eu já expliquei isso uma vez para você, ou para alguém. Só que foi no meio desse ano. Aí, para não ficar quebrado, eu gosto de dizer que eu comecei em 1997, né? Então, se eu for botar em 96, eu tô com 27 anos de capoeira. Em 97, eu tô com 26 anos que treino capoeira. Sem parar, nunca parei. Não sou igual os outros que dizem que tem 30 anos, 20 deles pararam. Foi 27 anos, 26, sem parar. A única parada que eu tive foi de 2 dias, como eu te falei. Quando o mestre Miquimba me expulsou e o Baku me chamou. Foi 2 dias, então não é parada. Entendeu? É só o espaço de um treino. Que a gente às vezes treina na segunda e treina na sexta. Não é parada. Já ia seguir para a próxima pergunta, que era sobre os desânimos, né? Você disse que nunca parou, então nunca teve um desânimo. Tive. Já teve? Tive vários. Da mesma forma que a capoeira me dá muitas alegrias, e é ela que me dá, mas já aconteceu de várias tristezas, que não é ela que me dá, é os capoeiristas, entendeu? Tipo, aconteceu já viagens que eu tava muito feliz em ir pra viagem, vou contar só uma. Muito feliz de ir para aquela viagem, de conhecer aquela cidade, aquelas pessoas, aquele estado e tá. Aí eu já fui, não sei se você conhece o Via Sul. Não. É lá pro lado ali do Iguatemi. Conhece o Iguatemi? Ah, o Shopping Via Sul. Sim? Sim. Eu fui de bicicleta até, pra você entender, até no Via Sul. Chegando lá, a pessoa falou assim, não, a tua viagem vai ser barrada, vamos botar um mais graduado do que você. Eu tive que voltar. Então isso desanimava bastante. Como outras coisas. Mas só que naquela época, pra gente era normal, era coisa boa. Pra gente, se você fizer isso com o aluno hoje, você perde o aluno. Mas teve várias outras coisas que desanimou, certo? O meu próprio mestre uma vez me chamou para brigar, entendeu? Chamou para brigar numa roda e eu, por respeito, não fui, não, eu lhe respeito bastante, não vou fazer isso com o senhor não tenho coragem de brigar com o senhor não, sair da roda, entendeu? Outras situações, você tá rebaixado por conta de uma coisa que você não fez e eu aceitava por respeito e querer continuar. Então teve várias coisas que me deixaram desanimado. Nenhuma dessas, tipo, me deixou desanimado a ponto de eu querer parar. Mas eu ficava triste. Eu não contava pra ninguém e ficava na minha. Mas sempre vai ter. Teve, vai ter e sempre vão ter. Algumas coisas que desanimam a gente, de alguma forma. O que você acha que lhe motiva sempre a tá voltando, a criar fé na capoeira? Na capoeira. Também como... Do mesmo jeito que eu falei anteriormente, existem muitas coisas, mas eu vou dizer uma que você vai até concordar. Os meus alunos que dão aula, saber que foi eu que trouxe eles até aquele ponto que eles estão, é uma das que me motiva a sempre vir. E a outra é ver eles dando fruto. Você é minha aluna, como eu falei, mas você é aluna de meu aluno. Então ele está passando algo que eu passei para ele. Pode não ser tudo que eu passei para ele, que eu ensino a eles assimilarem tudo que eu passo, que é o que eu faço, mas ele passar para os alunos transmitir só as coisas que ele acha que é certo, que é a mesma coisa que eu faço. Meu mestre passava tudo para mim. Eu assimilava tudo e eu achava, não, isso aqui eu não posso passar, que eu passei eu não gostei, então eu vou passar só o que eu acho que é certo, que é o que eu passo. Então, essas são as duas coisas que fazem eu acordar todo dia e continuar na capoeira e querer não parar. Eu ver que eu tenho um aluno, que eu formei aquele aluno, que eu tenho uma história com ele, e ver que ele está tendo uma história com outras pessoas também. E daí que você continuar treinando, você vai virar graduado, você vai dar aula, então você já vai ser outra raiz que veio de mim. Entendeu? Então isso é o que me faz levantar todo dia. Mas tem várias coisas, muitas outras coisas, mas essas é o que é meu, né? O instrutor café dando aula, eu peguei ele de criança, você sabe a história do café, né? Que é seu cunhado. Frajola, né? O Fênix, tinha o Lelito lá da Palmácia, eu tenho meus alunos no Rio Grande do Norte, você vê o trabalho, o evento que ele fez agora com mais de 100 alunos, crianças, então isso aí é uma coisa que eu ajudei a construir. Então isso não tem nem o que falar mais, isso é o que me motiva mais do que tudo. O senhor falou, né, que desse negócio de ser aluno, e vieram me perguntar, né, tu é aluno do Sidor? Aí eu disse, olha, pra mim,
Sim, eu sou aluna do instrutor café, com ele que eu treino, assim, né, mais cotidianamente. Mas pra mim eu também sou aluna do Sidor. Foi exatamente essa resposta aí. Sim. E eu tenho uma outra pergunta. Os seus alunos, eu sei que o café foi desde criança, mas o Frajola, os outros também foram? O Frajola também, não lembro a idade dele, mas eu peguei ele bem novo. Peguei ele, se não me engano, ele tinha acabado de receber a azul e vermelha do Capoeira Brasil. Se eu não estiver enganado, né? O café também foi novinho. O Fênix eu já peguei já adulto, porque a gente não tinha essa amizade toda. O Lelito já veio de outro grupo. O Lelito eu acho que ele deve ter uns 40 e poucos anos, 39 também, já peguei adulto. Porque eles vão vendo o trabalho da gente, vai vendo a seriedade, né? E de repente onde eles estão não é tão sério quanto a gente, eles buscam a gente para trabalhar na seriedade, na verdade, e de uma forma verdadeira. Então o meu próprio irmão já treinou comigo também, que é o CC. Ele parou na graduação de azul e laranja no Legião também. Deixa eu ver. Eu já tive outros alunos, mas o Carrasco, que Deus o tenha, é falecido também, eu peguei ele pequeno. Eu acho que só. O restante, a maioria foi já veio de outro grupo, por estar vendo o trabalho da gente. Os meninos de Mossoró, que então? Os meninos de Mossoró eu já peguei também grandes, já davam aula. Eles eram de outro grupo. Eles eram de um grupo, depois se quebraram lá, ramificações deles. Ele afiliou com o grupo aqui do Maracanaú. E me conheceu, né, o mestre, fazia algumas coisas que ele não gostava, me conheceu, viu meu trabalho aqui, que eu ainda não tinha filiação lá, mas sempre eu estava viajando para lá, perto deles, porque na Legião tinha umas pessoas que davam aula lá e os eventos eu estava sempre lá. Aí a gente se conheceu, gostaram do meu jogo, a forma que eu falava, diziam que eu era humilde e tal. Aí com os acontecimentos no grupo, eles resolveram falar comigo, né. Na época o Dalcin, o Juninho, o Edson, e ainda teve outro que eu não me recordo o nome agora. Mas inclusive ele tá lá, não é aluno meu, mas tá em outro grupo, mas porque eu não recordo o nome, eram 4. Aí esse rapaz resolveu sair e ficou o Edson, o Dalcinho e o Juninho comigo. Entendi. Isso já são há quantos anos? Isso já faz mais de 12 anos. Mestrando, o que é um bom capoeirista? Eu vou falar no sentido de capoeira primeiro, tá? Bom capoeirista é o cara que ele faz tudo que a capoeira pede. Toca, joga, no meu ponto de vista. Joga, toca, troca. A gente fala troca na capoeira, é trocar porrada. Troca, canta, fabrica, entendeu? Isso já é um bom capoeirista. E um bom capoeirista fora, vamos dizer assim, é o cara que tem atenção com a sua família, que respeita, que não se mete em qualquer, como é que eu posso dizer, localidade errada, em situações erradas, entendeu? Isso também, porque capoeira é tudo que a boca come, dizia Mestre Pastinho. Eu entendendo essa frase, eu entendo que você vai ser capoeirista até quando você tá fora. Então, se você fizer alguma coisa errada lá, mesmo que você esteja sem abadá, mas se alguém te vê e sabe que tu é capoeirista, ele não vai dizer pros outros que era fulano, ele vai dizer que era o capoeirista. Então, tu se queima da mesma forma. Então, para mim tem duas vertentes. Tem o capoeirista na capoeira, que é o que eu te falei, tem que tocar, jogar, trocar, cantar, fazer tudo isso, fabricar instrumento e tudo mais. E tem um capoeirista que é também, que é o cara que tem que se manter uma índole boa, né? Para não ter que queimar sua imagem pública. Algo inaceitável na capoeira. Pipoca, todas as perguntas que você me faz, a resposta vai ser quase a mesma. Tem várias, mas uma coisa que eu não gosto é roubo, tá? Eu, como mestre, você como minha aluna, eu lhe roubar, ou vice-versa. Vou contar um acontecido, não vou dizer nomes dessa vez para não fugir à ética. Eu comprei 2 atabaques uma época, paguei à vista, o cara disse que ia mandar um atabaque, faz uns 10 a 11 anos, mais ou menos. E até hoje o atabaque tá para chegar, esses 2 atabaques. O cara já parou a capoeira, já voltou, já parou, já voltou, já fez isso, já fez aquilo, hoje parou de novo e meu atabaque nunca veio. Então isso é um roubo. Então essa pessoa perdeu minha amizade. Então eu se eu pudesse, eu baniria, é isso? Tiraria da capoeira esses tipos de pessoas. Isso é uma. E tem outras coisas, porque a capoeira, ela tem tudo no mundo. Mas outra coisa que eu não queria dentro da capoeira, fora o roubo, é mentiras, pedofilia que tem, né? Pessoas que de má índole, que você não conhece. Você vai dar uma aula, o cara vai treinar, você tem que aceitar o cara treinar, mas de repente ele pode ser qualquer coisa. Você não pode perguntar isso a ele.
Então, se você soubesse, a gente tentaria tirar. Então, isso seria uma das coisas que me chateia, que eu tiraria do meio da capoeira. Pena que eu não posso fazer isso, né? E uma coisa primordial seria as formaturas, né? Pessoas que têm 15 anos de capoeira se formam, pessoas que estão com 30 não se formam, né? Porque o cara deu, o outro não deu, aí... Mas para ter um foco mesmo seria o roubo. As pessoas roubam uns aos outros na capoeira. Quando você falou roubo, eu pensei que fosse coisa de roubar aluno, que Não, também tem, né? Disso. Tem, mas isso aí eu nem, tipo, nem me chateio, porque, vou falar pra mim, porque eu conheço meu trabalho, eu sei o que é que eu tô fazendo. Eu tenho certeza, não é nem cuspir pra cima, que eu não perdo um aluno meu por cantada de outra pessoa. Porque eu sei o que é que eu tô fazendo, eu tenho segurança no que eu faço, e eu sei que tá certo. Se não tiver certo, não tá aí, a ramificação que tá. O café, eu dando aula pro café, o café dando pra você, daqui um dia você dando aula pra alguém, então a ramificação tá ganhando, então tá dando certo. Se não tivesse dando certo, eu não tinha nem o café como aluno, eu tava só, entendeu? E em relação a pessoas cantar meus alunos, eu tenho uma regra grande, que é, as pessoas às vezes oferecem abadá, acorda, eu digo assim para meus alunos, vá lá e pega o abadá, você traga o abadá, nós vende aqui para alguém. E já peguei muita pessoa com isso, o café já foi um, folga foi outro. Mestre fulano quer me dar abadá pro ir treinar, ela vai, chegava lá, treinava, ganhava abadá e daí vendia o abadá aqui, entendeu? Eu dava para alguém, vendia para alguém, entendeu? Porque eu tenho confiança, então quanto a isso eu não tenho nem medo de aluno, perder aluno meu, porque fulano cantou, ofereceu alguma coisa, eu não tenho nem medo. O roubo que eu falo mesmo é em relação a gente fazer um evento, você não me paga, você disse que vai me pagar e não me pagou, e fica empurrando com a barriga, dizendo que amanhã, que depois, entendeu? Passa um ano e você não paga. Lá na África, alguém compra uns berimbau, você manda os berimbau, na confiança, chega lá, o cara não manda. Porque tá lá na África, você não vai lá. Não, eu vou mandar amanhã, eu vou mandar depois, eu tô dando como referência a África, não tô dizendo que tá acontecendo, pode ser em qualquer outro país. E o cara não te manda, então, isso aí, pra mim, ele perde o respeito. Um dia, se ele precisar de mim, não tem minha ajuda de forma alguma. E sobre o futuro da capoeira, como é que o senhor vê? Pipoca, o futuro, se continuar como tá, vai ser meio que... Procurar uma palavra aqui que não machuque muito, né? Porque isso aí vai... Para alguns casos as pessoas podem ver e querer... Mas que tá meio que bagunçado, entendeu? Tipo... Conturbado. Isso, conturbado, tá? Conturbado. Pessoas que não têm vínculo nenhum com você, te formam, te dá uma graduação. E pessoas que têm um vínculo contigo, tu não leva para te formar. Porque aquela pessoa que tem um vínculo tá dizendo que não é a hora. Mas o aluno tá achando que é a hora, aí quer se formar de alguma forma, professor, qualquer graduação, e chama uma pessoa que não tem história nenhuma com ele para dar aquela graduação. Então, se continuar desse jeito, todo mundo fazendo isso, vai ficar pior ainda. Eu creio que se ficar assim, futuramente a capoeira vai estar ruim. Muitos mestres, professores e poucos alunos, porque todo mundo vai querer se formar, de alguma forma. Eu falo, vou formar, professor, graduado, os caras já querem pegar essa graduação, não quer ter o gostinho que você está tendo. Você pegou a primeira, está pegando a segunda, vai pegar a terceira, vai pegar a quarta, vai pegar a quinta, vai pegar a sexta, até chegar em graduado, professor, entendeu? Porque eu não é que eu não seja de acordo, eu não sou de acordo do meu trabalho. O trabalho das pessoas, cada um mexe com o seu trabalho. Mas eu não costumo pular a graduação. E eu tenho alunos que merecem certas graduações, mas se eu fosse lá, eu tinha que pular algumas. E eu não pulei. E eles estão pegando aquela porque eu não pulo. Mas ele já merecia indo e voltando graduação superior. Você já deve ter percebido isso. Mas eu seguro porque ele tem o gozo, gozar daquela graduação para depois ir para outra. Para mim não faria sentido se não fosse assim. É um merecimento. Eu sinto que eu mereço aquela corda. Eu sinto que eu treinei o ano inteiro ou mais de um ano para aquele momento estar acontecendo. E aí eu sinto que eu sou merecedora daquilo. E eu acho que se fosse diferente, não teria o mesmo sabor. Exatamente. Isso seria uma coisa até desvalorizada. Você mesmo desvalorizaria, né? Não, eu recebi tão fácil, então, né? Não daria a devida preocupação àquele momento. Devido valor. Isso, devido valor àquele momento, àquela graduação. Sobre os instrumentos, você toca todos? Todos e mais um pouco, eu toco todos, eu fabrico todos, só ultimamente faz um tempo que eu tô mais focado em outras coisas, não em fabricar, certo? Mas tocar eu toco. Mas eu faço atabaque, faço berimbau, faço agogô, faço tudo. Todos os instrumentos da capoeira que a gente usa no cotidiano da capoeira, eu fabrico todos.
corda eu faço, abadá eu faço, camisa a gente faz, tudo a gente faz. Só que chegou uma época que eu olhei assim, eu tenho um aluno meu que trabalha com serigrafia, então eu já não vou fazer camisa, vou fazer o dinheiro girar dentro do grupo, já mando pra ele. Eu fazia corda, chegou uma época que eu ensinei o professor Frajola, ou não lembro se eu ensinei o instrutor Café, mas eu ensinei o foco, ensinei algumas pessoas. Eu já parei de fazer, já passei para eles. Quando as pessoas fazem pedido, eu já passei para eles. Entendeu? Então tem mestres aí que pedem corda dos meus alunos. Entendeu? Atabaque faz muito tempo que eu parei. Encordar, eu aprendi isso com o mestre Miquimba. Encordar, fazer tudo com ele. Parei. Entendeu? Eu cheguei a fazer na minha vida todinha, acho que 2, porque é um trabalho enorme, sabe? Só o cara tem que ficar batendo naquilo. Parei. Também cachixi, os meus eu que faço, eu não gosto de comprar. Eu faço os meus. Aí ainda dei um tempo, fiz uma oficina de cachixi, já fiz a oficina de berimbau, não fiz de tabaco, porque se fizer tem que ter muita tábua, tem que ter muito couro, muita corda, e é muito gasto e não tinha como fazer. Mas cachixi sempre eu faço, pandeiro ainda não fiz, mas vou fazer, e berimbaus. Então eu fabrico todos, toco todos, e é isso aí. Você aprendeu como, quando? Eu aprendi sozinho. É o velho autodidata, então eu aprendi só. Eu botava fita e ficava ouvindo. Eu identifiquei só os 3 berimbaus. Eu consegui identificar ouvindo. Música eu aprendi só ouvindo. Toques eu aprendi ouvindo e ficava fazendo na boca. Quando não era na boca eu ficava batendo na perna no ritmo do toque para eu aprender. Então eu comecei a fazer berimbau porque eu via o berimbau. Ninguém nunca me dizia qual era a madeira. É tanto que quando eu comecei a fazer berimbau eu fazia de sabiá. É a pior madeira que tem, na minha opinião, de fazer berimbau. De ruim. Tipo, um berimbau se tiver a durabilidade de 1 ano, com sabiá tem 2 dias. Se arma, passa 2 armadas e já não presta. Entendeu? Pra mim, nesse sentido, era pior. Então tudo isso eu aprendi só. Capoeira, dar pernada, descer, não sei o que, jogar, foi com o meu mestre de capoeira. Instrumental foi só. Fazer o berimbau. E para aprender os toques? Os toques também da mesma forma. Eu tinha fitas, pegava do mestre Miquimba, fita cassete, Walkman chamava antigamente, botava aquela fitinha, eu ficava ouvindo e ficava tocando. Batendo em alguma coisa na perna, do jeito que eu estava. Cantava e eu ficava tocando. Aí daí eu aprendi a tocar dessa forma. Na época tinha o CD do mestre Bimba, que eu acho que é o único CD que ele tem, que tinha todos os toques de Bimba. Eu peguei até um DVD, o CD do mestre Miquimba, aprendi os toques, e a minha mãe, quando a gente se mudou lá do Junipapeira pro Piratininga, a minha mãe quebrou esse CD sem querer. Aí até hoje eu tô pra devolver a ele. Se ele ouvisse, ele vai querer cobrar. E eu aprendi todos os toques de Bimba com esse CD dele. E músicas? Você tem músicas autorais? Eu tenho um monte, mas assim, é muito e eu esqueço. Mas eu tenho a Cobra, eu tenho que fala da Caninana, tenho da Navalha, tem uma que eu fiz pro Café, né, na época que teve o acontecimento da mãe dele, né, fiz uma pra ele. E tem outras, né? A que eu fiz pra ele fala assim, se eu me lembro: não deixe uma pedra no caminho te entristecer, te atrapalhar, né? No sentido que a mãe dele tinha, para ele não deixar aquela situação, claro que ia entristecer, né? Claro que a gente tem que dar força da forma que a gente pode. Então eu tava pedindo para ele não tentar não se entristecer com aquilo e lutar, né? Aí entristecer, te atrapalhar. Acabei de esquecer a música. Não. Você é homem e deixou de ser menino, né? Que ele acabou de ser homem porque era uma situação que ele ia enfrentar, que geralmente a pessoa tem que ser homem para enfrentar aquilo. Você é homem e deixou de ser menino. Os seus problemas vai ter que enfrentar, entendeu? Que era mostrando aquele negócio. E aí vai, né? Que eu realmente não lembro mesmo, que faz muito tempo que a mãe dele foi pro céu. Eu não lembro mais. Mas ainda tenho esse refrão. Sempre quando eu vejo ele aqui, eu canto esse refrão pra ele. Mas fora eu tenho outras. Mas essa aqui. E tem outra que eu fiz para um suposto mestre aqui do Maracanã também, que ele falava muito. Dizia que batia nos mestres de boca, dizia que era o cara também foi falecido. Muita coisa. Tem alguma preferida, uma música preferida sua? A da Caninana. Que vê Caninana, e cobra coral. É cobra peçonhenta e tem o bote mortal. Eu gosto dessa música. Ah, é sua? É minha. Eu Sabe? adoro ela. Olha, nem sabia, viu? Nem sabia. É Cantava horrores. Essa música é minha. Que massa. É um show de bola essa música. Pois é isso, mestrando. Muito obrigada pela entrevista, pela participação. Um prazer saber mais sobre a sua história, conhecer mais sobre
a sua criação, a criação das suas músicas, do seu trabalho, da sua história. Para mim é uma honra e eu estou muito feliz. Nada, quem tá feliz sou eu. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Já vi aí que o trabalho é sério, então a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo, com seriedade e clareza. E eu que agradeço por estar aqui ajudando de alguma forma. E é o que eu sempre digo, se a gente for para ajudar, que a gente vá. Se a gente for para diminuir ou dividir, que a gente nem vá, que a gente não sai nem de casa. Então, toda vez que você precisar de mim, a gente tá somando junto. Como diz no meio da capoeira, tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade. Então, obrigada por terem chegado até aqui. E se você gostou do episódio de hoje, não deixem de deixar o like e se inscrever no canal. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários ou também escrever para pipocapod@gmail.com. Certo? Grande abraço e tchau, tchau. O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.